A paz do Senhor, irmãos. Eu quero relatar para os irmãos que Deus ele me deu hoje mais uma confirmação de que o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, nosso Deus, do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. A intenção de gravar esse vídeo é para que o nome do Senhor Deus de Israel seja glorificado, porque a glória não é do homem e ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é para o Senhor Jesus Cristo, a glória é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que esta palavra? Porque o Espírito Santo, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele me deu mais uma visão e trouxe a confirmação de que o seu Santo Espírito está sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Relatando aos irmãos, aleluia, eu estou em um propósito de oração. Quem viu o último vídeo já sabe disso. O último vídeo que eu postei sabe disso, que eu estou em um propósito de oração com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, nessa madrugada, eu levantei às 3 horas da manhã para orar. Eu orei, voltei para a cama, eram umas 4 horas. Lembrando que não estou somente em oração, eu também estou em jejum, tá? Há 3 dias eu estou jejuando, das 6 às 6. Então, eu voltei para a cama, para dormir. Quando eu voltei para a cama, o Senhor me deu uma visão. Lembrando que não foi sonho, sonho é diferente de visão. Deus me deu uma visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu estava sentada do lado de fora, na calçada. Louvado seja o nome do Senhor da minha casa. E então eu estava ali assentada e era dia, na visão era dia. Eu olhava para o céu, eu via o céu totalmente azul. Azul, azul, azul. Eu não via nuvens, eu via o céu azul. Louvado seja o nome do Senhor. E então, quando eu olhava para o céu, eu via uma pomba. No início, quando eu vi aquelas asas voando, eu pensei que era um anjo. Eu pensava que era um anjo. Mas conforme ela ia se aproximando, aí eu fui discernindo, tendo discernimento que era uma pomba. Uma pomba branca, branca, branca. E essa pomba, ela vinha, ela estava descendo do céu. E eu olhava para o céu e dizia, vem Espírito Santo. Eu chamava o Espírito Santo, eu sabia que era ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu chamava o Espírito Santo. Grande é o nome do Senhor. Então ele vinha, ele vinha, ele vinha, ele vinha. Aquela pombinha branca vinha, vinha. Quando ele chegava diante de mim, ele se lançava sobre mim. Ele se lançava sobre o meu corpo, sobre a minha vida. E quando ele se lançava sobre a minha vida, irmãos, eu começava a falar em línguas estranhas. Começava a falar em línguas estranhas e as minhas mãos começaram a adormecer. As minhas mãos começaram a adormecer. Então, nesta visão, o Senhor me tirou daquele lugar e me levou para um ambiente onde tinha bastante gente. E neste lugar, neste ambiente onde tinha bastante gente, o Senhor, o Espírito Santo, mandava eu abraçar uma criança. E eu abraçava essa criança, e essa criança, ela chorava, 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 chorava muito quando eu abraçava ela. Mas essa criança, ela chorava de alegria. Muita alegria. Essa criança ficava muito alegre quando eu estava abraçando ela. Então, o Espírito Santo mandava eu abraçar outra pessoa, e esta outra pessoa era uma mulher. E eu dizia, o Espírito Santo está mandando eu abraçar aquela mulher. O Espírito Santo está mandando eu abraçar esta mulher. E eu ia em direção àquela mulher. Eu nunca via mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E eu abraçava aquela mulher. Quando eu abraçava aquela mulher,
Irmãos, aquela mulher chorava muito, e ela caía de joelho aos meus pés. E então ela começava a dizer que ela estava vivendo um sonho, Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, daquela visão, a partir daquele momento, o Senhor me despertou. E quando o Senhor me despertou, as minhas mãos estavam adormecidas. Eu acordei adormecida, as mãos totalmente adormecidas e com a convicção de que o Espírito Santo, aleluia, está comigo. Porque o Espírito Santo falou, eu não estou somente com você, eu estou em você. O Espírito Santo, ele não quer estar somente com você, ele quer estar em você, ele quer estar habitando em você, ele quer estar morando, repousando sobre a sua vida. Porque sentir a emoção do Espírito Santo no momento isso aí. A maioria sente, irmãos, a maioria sente emoção, visitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele quer fazer morada. O Espírito Santo, ele quer fazer uma transformação sobrenatural tremenda na sua vida. Ele veio para ele quer te visitar para ficar com você. Ele não quer te visitar e depois te deixar de lado, não. Por que que ele vai se afastar? Porque quando nós praticamos o pecado, ele se afasta. Mas quando nós vivemos em uma vida de obediência ao Espírito Santo, ele fica. Ele fica, aleluia. Porque o próprio Senhor falou, aleluia, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, aleluia, porque maior é o que está em vós. Quem é que está em nós? O Espírito Santo, do que o que está no mundo. Então, o Espírito Santo, ele quer estar morando, habitando o nosso corpo, irmão. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos, aleluia, viver uma vida de obediência para agradar a Ele. Nós precisamos viver uma vida de renúncia, aleluia, buscando ter intimidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse propósito de oração que eu estou, de 7 meses, eu tenho desenvolvido assim uma amizade muito forte com o Espírito Santo. E é algo tremendo, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Porque você sabe que você não está só. Ele está sempre conosco, ele está sempre com você. Mas ele não quer estar somente com você, ele quer estar em você. Era isso que o Senhor falava. Aleluia. E o Senhor dizia, aleluia, que ele vai me usar, aleluia, não para apontar, julgar as pessoas, mas para abraçar. Porque nós vemos hoje em dia muitos julgamentos. Nós vemos muitas pessoas apontando, acusando, outros até determinando o final da pessoa, dizendo que a pessoa vai ser condenada, dizendo que a pessoa vai para o inferno, dizendo que é isso. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos pecadores, nós somos falhos, todos errantes, todos necessitados da misericórdia de Deus. Nós temos que usar de compaixão com as pessoas e abraçar, amar o próximo como a nós mesmos. Aleluia, porque a Bíblia diz aqui, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que eu se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, o Senhor, ele quer glorificar o nome dele nas nossas vidas, e nós precisamos consolar, ajudar, nós precisamos abraçar. Nós precisamos levantar, nós precisamos ajudar, mas hoje em dia, nesses últimos dias, nós vemos muitos que se levantam só para apontar, só para falar mal da vida do outro. Nós vemos tanta contenda, tanto disse-me-disse, tanta... Irmãos, os verdadeiros amigos do Espírito Santo, eles são diferentes em tudo. Amém, irmãos? E então eu quero deixar isso registrado aqui, louvado seja o nome do Senhor, e dizer para você que o Espírito Santo, ele não quer apenas estar com você. Ele quer habitar em você. Ele não está somente contigo, ele quer estar contigo. Ele não é só com você, ele quer ser o seu verdadeiro amigo. Amém? Espero que você esteja entendido, aleluia, esta mensagem e esta confirmação que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, aleluia, do dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.